o Zanin o nome dele vai ser aprovado pelo Senado. Eu até puxei aqui de curiosidade, eu sabia, lembrava mais ou menos, mas até hoje, tá, na história da nossa jovem república, a gente teve 5 nomes só que foram rejeitados, os 5 em 1894, no governo do Marechal Floriano Peixoto. E nunca depois ninguém foi rejeitado. Então, o nome dele vai passar. E o que eu acho importante? Ontem começou aquela discussão e, rapidamente, né, a discussão, principalmente quando é uma crítica, alguma coisa indicada pelo Lula, rapidamente a discussão cai naquela briga de torcida que aí já não vale mais nada, não é mais discutir, é um xingando a mãe do outro e aquelas confusões de redes sociais e um falando assim, porque não sei o quê, você não entende nada. Mas vamos lá. Fato é que todo mundo que é da esquerda e que é favorável à indicação do Zanin entende que não tinha espaço para colocar, não é a minha posição, tá? Mas eu estou te falando para a gente ver os argumentos, que não tinha espaço para colocar uma mulher negra, um homem negro, para trazer essa representatividade, porque o momento é um momento muito delicado, perigoso, etc. E o Lula precisava de alguém de inteira confiança. E o Zanin é um cara muito competente, o Zanin é um cara muito bom, é um cara muito preparado, mostrou isso durante a Operação Lava Jato e etc. Essa é a linha argumentativa. E veja que todos esses fatos são reais. Os fatos são reais. Realmente, o Zanin me parece um advogado importante, não era juiz, não era desembargador, etc. Nunca julgou, né? Não tem experiência em julgar, não é um jurista, é um advogado, mas um advogado super competente, super preparado e um cara que, não sendo criminalista, conseguiu fazer um trabalho melhor do que muitos criminalistas fariam, vários advogados concordam. Então, eu acho que é um cara que tem realmente uma competência técnica muito grande. O governo está num momento delicado? Está. E é esse ponto que eu quero me agarrar. Para mim, a indicação do Zanin é mais uma amostra explícita do momento que a gente está vivendo, irmão. A gente está vivendo um momento onde a fragilidade institucional que esse país ainda vive é gigantesca. É gigantesca. A ponto do Lula achar que tem que colocar o advogado de defesa dele. Para quê? Para poder ter segurança nessa fragilidade institucional que o país vive. A gente vive uma fragilidade institucional tão grande que o governo resolveu, cumprindo as suas atribuições de direito, mudar a estrutura dos ministérios e definir o que cada ministério teria como atribuição. A Câmara dos Deputados foi lá e passou o trator no governo. Passou o trator. Foi vitória. A gente já conversou aqui, não foi vitória do governo. Foram desidratados os ministérios que a gente via com mais esperança, porque é um país que tem 2 povos que sempre foram atacados e torturados. O povo indígena e o povo negro. Os 2, irmão, saíram destruídos dessa semana. Destruídos. Vamos lembrar que esse é o governo que está colocado contra a parede e conseguiu passar isso que a gente está falando que foi uma derrota, que o governo está vendendo como uma vitória, depois de liberar quase 2 bilhões de reais numa negociata suja que o Lira está encabeçando ali, de troca, de barganha. Vamos lembrar que esse governo já perdeu quem comandava o GSI, teve que trocar. Vamos lembrar que esse governo trocou o comandante do Exército e teve que aceitar fazendo 1000 elogios porque ele conseguiu, que não é ninguém alinhado com o governo. Então, William, Guilherme e Vivian, isso tudo, e o Zanin inclusive, mostram para mim como as coisas estão mal paradas. Qual a única coisa que esse governo conseguiu aprovar? Bem,
marco, como é que é? Sustentável, do não sei, tem um monte de... Marco fiscal sustentável. Marco fiscal sustentável, que é o novo nome que recebeu a criança, foi rebatizado 3 vezes o negócio. O ecobag sustentável do marco fiscal. Pô, por que ele conseguiu aprovar isso, William? Porque ele já veio com um alinhamento com o mercado, claro, é melhor que o teto, claro que tudo é melhor. Mas teto é melhor que o teto nunca foi usado também. Todo ano teve teto, estourou teto. Então é melhor que o teto, mas todo ano antes do teto não tinha teto, porque não dava para cumprir teto. Teto é uma excrescência, é uma maluquice, é um absurdo, é uma ignorância, é uma estupidez que só o Brasil fez dessa maneira, tanto é estupidez que nunca conseguiu ser cumprido. Mas isso passou e depois ainda foi mudado ali na Câmara para ficar mais ainda do jeitinho que o mercado quer. Aí passou, mas essa foi, talvez, na minha opinião, e veja que eu sou crítico a isso, foi a vitória. Mas teve outra vitória. 2 vitórias. Uma, a vitória no STJ, essa foi, para mim, a única vitória grande do governo, a vitória que o Haddad teve no STJ para garantir a arrecadação de até 90 bilhões de reais, acabando com uma moleza, com uma barbaridade que grandes empresas tinham para não pagar imposto no Brasil. Simplificando para a turma que está nos ouvindo. Essa foi uma grande vitória do Haddad. A segunda, Gui, vale a pena até para as tuas matérias, porque tem tua cara essa. A segunda é a seguinte, você sabe que o Haddad peitou ali e mudou a regra no CARF. Porque no CARF, você tem que é quem decide, quem na disputa, né, de dívidas gigantes que as pessoas têm contra o Estado por causa de impostos que elas estão discutindo se devem pagar ou não, você tem ali isso para ser votado no CARF, e isso é votado o seguinte, metade dos votos representam as empresas e metade dos votos representa a Receita. Nós, o governo, o Estado. Normalmente, quando esse negócio acabava empatado, no mundo inteiro, o voto de desempate é da Receita, claro. A empresa vai votar para o negócio que ela está querendo não pagar. No Brasil, isso tinha virado para o voto, a gente chama de voto de qualidade, para as empresas. O Haddad peitou. Outra coisa incrível que o Haddad fez. Só que é via medida provisória, cara. E ela cai agora. E que o Lira já passou o recado, Gui? O Lira já passou o recado que não vai aprovar isso tão fácil, não. Dizem as colunas aí, Lauro Jardim já trouxe hoje, que ele está enfurecido com o que aconteceu ontem. Volto a dizer, é um governo que está percebendo as instituições extremamente frágeis. Então, independente de Zanin ser bom ou ser ruim, de defender, não defender, ser amigo, não ser amigo, e eu já aqui uma vez falei minha opinião sobre isso. E mantenho o que o Guilherme falou, a gente precisa de um STF mais representativo, com mulher, com negro, com, enfim, pessoas que representem todos os estados, entendeu? É um absurdo ter 2 mulheres e na história ter tido um negro, é um absurdo total. E a gente colocar um homem branco. Mas, vamos lá, você defende, eu critico, não importa, vai ser o Zanin e ele vai ser aprovado. O que isso sinaliza? Sinaliza o seguinte, que o governo está literalmente criando 1 milhão de defesas porque o Brasil vive uma fragilidade institucional e um medo de um evento disruptivo como um golpe gigantescos ainda.